nome do Senhor Jesus, por esta noite, essa segunda noite de clamor a Deus, busca da presença do Senhor, da manifestação do seu poder sobre as nossas vidas. E sejam todas bem-vindas aqui na nossa live, e que Deus possa, nesta noite, falar conosco e ouvir a nossa oração para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu já os convido para que a gente faça uma leitura bíblica aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, 6 até o 20, que está escrito assim: E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço da terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que está em Belém, né? Efrata, esta é Belém, melhor. Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso grande Redentor e Criador. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo dia que nos concedeste, dia de trabalho, dia, Senhor, de estudos, dia, Senhor, de convívio com a nossa família, dia, Senhor, de vivermos, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito. Nós conhecemos que tudo que temos, que tudo que somos, e tudo que ainda teremos, e que tudo que ainda seremos, vem da Tua poderosa mão, Jesus. Porque sem Ti nós nada somos, sem Ti nós nada podemos fazer. Boa noite, Senhor. Nesta live, nesta noite, esta mensagem que estará, Senhor, aqui nas redes sociais, e em algum momento, quando alguém a ouvi-la, essa pessoa possa ser abençoada e edificada no poder e na unção do Teu Espírito Santo. E que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória eternamente. O povo judeu, né, sempre teve uma preocupação com o nome que era dado. Os pais se preocupavam em dar nome a seus filhos, porque eles achavam que isso seria, aquele nome seria a identidade, né, daquele menino ou daquela menina, e eles levavam isso muito a sério, né? E eles achavam assim que, dependendo do nome daquela criança, e até mesmo quando ele fosse adulto, ele carregaria um peso muito grande, dependendo do nome que essa criança recebesse e depois levasse para o resto da sua vida, né? Então, o povo judeu tinha essa preocupação assim sempre, um cuidado em colocar os nomes, né? E a gente está vendo aqui uma história que é um pouco falada, né? Porque a gente sabe que Jacó ele teve duas esposas, porque ele foi enganado pelo sogro. Ele gostava de uma, e ele foi enganado, e a que ele gostava não veio ser esposa dele, para recebesse a sucessão da sua segunda esposa. E ela, ainda para ajudar, ela era uma mulher estéril, né? Enquanto Lia gerava filhos, né? Raquel era uma mulher estéril. Então, ele teve que conviver com todas essas situações, e já quase no final da sua vida, Raquel deu a ele primeiro José, né? Os dois últimos filhos de Jacó, José e Benjamim, né? Foram dados à luz por Raquel, esses dois últimos filhos. Por conseguinte, também,
finais, esse homem chamado Jacó amava, que amava mais esses dois filhos do que os demais. Então, acontece que quando ela estava para dar à luz a esse último filho, antes de que ela morresse, ela teve problemas, a Bíblia diz que ela teve trabalho, né, em seu parto, ela teve dificuldade, ela teve bastante dificuldade, a Bíblia não detalha, né, mas ela provavelmente tenha tido bastante dificuldade. E aconteceu no versículo 17 que tendo ela trabalho em seu parto, disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Ela já tinha tido um, e a parteira animou-a, né? Que ela teria aquele filho, ela seria. Aí aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, né? Quer dizer, antes dela morrer, ela chamou o nome do menino Benoni, né? E ela deu o nome a esse garoto que tinha nascido, e depois a parteira mostra a ela, dá o nome a essa criança de Benoni, que significa filho da minha dor. Filho da minha dor. Então, os irmãos imaginem para uma criança, as irmãs imaginem para uma criança ter um nome assim tão pesado, né? Filho da minha dor. Essa criança, por onde ela fosse, ela levaria essa marca de ter sido, ter causado dor, ter causado sofrimento para sua mãe, e ele carregaria esse fardo pesado para o resto da sua vida, né? Então, ela falece e depois, quando Jacó vai, entra no lugar onde ia dar a luz, a parteira entrega a ele o menino, né? Ela diz para a parteira diz para Jacó que a mãe chamou o menino de Benoni, né? E aconteceu que, aqui no versículo 18, que quando saiu da alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Então, houve uma mudança, né? Benoni, que era filho da minha dor, que ele havia dado esse nome, e ele muda então para o nome de Benjamim, que significa filho da minha força, né? Então, aquele peso que ele tinha, aquela que é o primeiro nome que foi dado tinha, ele é transformado para alguma coisa boa, né? Então, Benjamim significa filho da minha força. Então, o nome foi mudado para Benjamim. Alguém pode dizer assim, mas o que isso tem a ver? Né? Alguém pode estar dizendo. Eu quero, antes de entrar na explanação da palavra, eu quero ler ainda mais uma passagem que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Né? 1 Crônicas 4, 9 e 10, diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Né? Então, aqui a gente vê um outro caso também muito simbólico em relação ao nome. A Bíblia fala que esse menino, Jabes, não há muita informação a respeito de Jabes na Bíblia. Há até uma cidade que talvez não há, a gente não pode afirmar isso, né, com toda certeza, mas talvez esse nome tenha sido depois dado nome a uma cidade chamada Jabes, que a gente pode ler depois, com os nossos tempos, lá em 1 Samuel 11, eles falam de uma cidade que se chamava Jabes, mas não há nenhuma coisa que possa provar que tenha sido em homenagem a esse Jabes que nós estamos vendo aqui. Então, esse moço Jabes, ele recebeu um nome, né, muito pesado da sua mãe, porquanto com dores
o dei à luz. Então, ela sofreu também bastante neste parto, dando a esse menino o nome de Jabes. Ele carregava esse nome pesado, ele carregava essa condição, né? essa situação que representava revolta, podia fazê-lo sentir-se vitimizado, né? E ele carregava esse nome e talvez tenha sofrido bastante. Mas aí no versículo 10 está escrito, porque Jabes invocou o nome, ou invocou o Deus de Israel, né? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Aí tem aqui a oração dele continuou, né? Mas aí está escrito assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, ele foi um menino abençoado e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele foi um homem abençoado e mais ilustre do que os seus irmãos. Então, eu entendo que primeiro a Bíblia fala dele e depois a razão por que ele foi mais ilustre é que ele, apesar de ter um nome pesado, um nome difícil, ele teve fé, ele teve uma visão, né? E pediu a Deus forças para ter um propósito, uma missão. Então, Jabes, e também em outras palavras significa sequidão, recebeu a bênção do Senhor. E aí, o que tem a ver tudo isso com a nossa vida hoje? A gente é sempre taxado por algumas coisas, algumas características que as pessoas veem na gente. A gente mora num país que é totalmente um país assim segregador, né? Um país que você é visto pela tua cor, pelo teu sobrenome, pelo bairro onde você mora, pelo estado em que você nasceu. Tudo isso faz com que você tenha ou muitas alegrias e recepções, esteja bem-vindo em certos ambientes, e isto fecha a porta também para outras coisas. Então, a gente, às vezes, carrega um fardo que nós poderíamos chamá-lo de herança, de hereditariedade, porque nós nascemos de uma família e o sobrenome é Silva, o sobrenome não é um sobrenome americanizado, não é um sobrenome europeu, aí você já é mal visto. Se os nossos pais nasceram no Nordeste, a gente já é mal visto. Se a gente mora na zona leste de São Paulo, a gente já é mal visto. Se a gente é negro, pardo, ou não tivemos a bênção de nascer de uma mãe de olhos azuis, de um pai de olhos verdes, né, de cabelos lisos, esvoaçantes ao vento, a gente já carrega fardos por causa disso. E eu meditando nessa palavra, eu me vi assim, como se nós não tivéssemos recebido um nome pesado, mas trouxemos um nascimento de condição, porque nós somos marcados por aquilo que as pessoas determinam como isso aqui, se a pessoa tem, ele é nobre. Se ele não tem essas características aqui, ele não é nobre. Ele não tem um nome, um sobrenome bonito, ele não nasceu loiro, ele não nasceu no jardim, ele nasceu no Nordeste, os pais dele são nordestinos, enfim, aí você é taxado de uma série de coisas. E aí, se é mulher, ela tem já uma série de restrições, porque é mulher simplesmente pelo fato de ser mulher. Se ela tiver ainda a luta de ter sido mãe solteira, e às vezes o homem covardemente a abandona, ela vai carregar um fardo, né? Porque ela é mãe solteira. Se ela amanhã, até sendo na condição de vítima, ela é divorciada,
ela vai carregar um fardo pesadíssimo de uma mulher separada. E as pessoas olham torto, e as pessoas julgam. Então, todas essas condições, elas podem estar, de alguma maneira, na nossa vida, fazendo com que nós nos sintamos diminuídos, fazendo com que nós tenhamos revoltas internas e sejamos sempre vitimizados, e as pessoas olhem até para a gente com algum olhar de dó. Eu acho que é o pior sentimento que a gente pode ter em relação a alguém, dó. Talvez nós nos sintamos em algum momento, em alguma situação da nossa vida, desta forma. Porque nós não entramos, nós não tivemos a felicidade de estudar num colégio particular, nós estudamos numa escola estadual, porque nossos pais não puderam pagar aquela universidade famosa e nós tivemos que estudar numa universidade menos famosa. Tudo isso é pesado para que as pessoas te julguem capacitado ou incapacitado. Infelizmente, nós somos tratados assim. Eu não posso dizer em outros países se é dessa maneira, mas eu estou me referindo ao país onde eu nasci, onde eu moro, é assim que a gente trata. Né? Os irmãos sabem bem disso. Os irmãos sabem bem disso. Mas eu quero, nesta noite, se você tem alguma dessas situações que te machucou, que já te feriu, ao invés da gente ficar aqui lamentando e nos sentindo infelizes, diminuídos, vitimizados, eu quero que nesta noite a gente enxergue que todos nós temos a oportunidade de, em Cristo Jesus, termos um novo nascimento, termos uma nova, termos uma transformação de tudo aquilo que nós éramos para aquilo que nós somos ou seremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma grande graça de Deus presente na nossa vida. Há uma grande bênção de Deus presente na nossa vida. Porque este menino que nasceu, e que o nome dele seria Benoni, filho da minha dor, em nome do nosso Deus, o pai dele teve o discernimento, a graça de Deus de mudar o nome dele para Benjamim, que significa filho da minha força. E nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos novamente gerados. Nós não trazemos mais só a imagem do nosso pai, da nossa mãe, mas hoje nós temos em nós a Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos capacita a termos a bênção de Deus presente na nossa vida, a sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa bênção está em você, mulher, serva de Deus, negra, branca, loira, não importa o seu sobrenome, porque Jesus não está interessado no seu sobrenome. Jesus quer o teu coração, Jesus quer a tua vida, Jesus quer enxugar do teu rosto toda lágrima. Jesus quer dizer que você é uma mulher de valor, você é um homem de valor, você é escolhido dele, você é escolhida dele. Jesus amou você. Antes que você tivesse feito bem ou mal, Jesus olhou para você e disse: Tu és meu. Jesus olhou para você, minha irmã, e disse: Tu és minha. Eu te comprei, eu paguei o alto preço da redenção da nossa vida. Jesus pagou esse alto preço para que nós sejamos como, depois vocês podem ler, quando é repartido as heranças, depois lá em Gênesis 49, 27, a Bíblia diz assim: Benjamim é lobo, porque Benjamim era corajoso, esperto, feroz e determinado. Ele não era filho da dor, da mentira. Ele era filho da força de um pai que foi abençoado e deu nome a uma nação, que é a nação do nosso Deus. Coragem, esperteza, ferocidade, determinação,
A força bélica do povo de Deus era por meio de Benjamim. Louvado seja o nome do Senhor. E Jabes, nós lemos aqui, ele foi o mais ilustre de seus irmãos. Nós não estamos concorrendo com isso, não é nossa preocupação. Eu não oro para os meus irmãos, eu tenho bastante graça a Deus, digo eu quero ser melhor do que ele. Não, não é isso. Mas eu sei que Deus é poderoso para fazer dentro da minha família pessoas, eu tenho irmãos e servas de Deus, todos eles serem ilustres, todos eles serem ungidos, todos eles serem capacitados, todos eles terem a bênção do Senhor presente na vida deles, todos eles serem reconhecidos como filhos de Deus. Porque este nome que ficaria filho da minha dor, né, que seria um peso para este moço chamado Jabes, ou em outra versão de sequidão, que eu acho que é pior ainda, significa sequidão, significa uma terra árida, uma terra sem água, uma terra sem a natureza pujante ali, mas ele invocou o nome do Deus de Israel. Oh, nesta noite nós podemos invocá-los, ao invés de você ficar parado, reclamando, lamentando, você pode hoje clamar o poder deste nome na sua vida. E eu te aconselho, clame. Se alguma coisa tem feito você sofrer, se algumas situações têm feito a gente sofrer, e eu digo assim, essas situações dependem de a gente ter errado, porque você não errou por ter nascido do seu pai e da sua mãe, você não errou por ter pais, avós nordestinos, nós não erramos. As pessoas nos olham assim, as pessoas determinam um padrão e aquele padrão é o ideal. Mas, assim, não interessa o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem. Eu quero que você saiba, que você creia que Deus escolheu você porque Deus achou em você valores que o mundo não consegue ver em você. É como aquela canção que nós cantamos. Você tem um valor. Os valores que o mundo não enxerga, Deus enxerga. E Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, mesmo tendo um nome pesado. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, e presta atenção, isso me chamou muita atenção, isso. Se me abençoares muitíssimo, não era pouco, não. A situação de Jabes era tão delicada que ele precisava que Deus o abençoasse muitíssimo. Significa muito, 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 muito. E meus termos ampliares. Quer dizer, as minhas terras, as minhas propriedades, as minhas demarcações ampliares. Né? E a tua mão for comigo. Se fizeres que do mal não seja aflito. Tanto que nós estamos sendo afligidos pelos males. Mas o Deus de Jabes é o nosso Deus. Ele está aqui nessa noite, pronto a abençoar você, pronto a te chamar de ilustre. Ilustre irmã, ilustre irmão, ilustríssima. Deus muda a nossa história. Deus tem esse poder, Deus tem essa graça, Deus tem essa capacidade. Ele está aqui, pronto a te ouvir nesta noite. Jabes não recorreu às pessoas, à sociedade daqueles dias, ao rei. Ele não foi atrás de nenhuma pessoas, ele clamou ao Deus que tem poder de mudar situações. Está escrito assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha. Deus quer conceder a vitória. Deus quer virar cativeiro. Deus quer chamar aqueles que não são para assumir lugares de serem,
Deus quer pegar as coisas que o mundo taxa de loucas, isso, para fazer com que eles fiquem abobados e viverem no lugar em que Deus colocará, que Deus nos colocará. Creia, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será eternamente. Deus não mudou. A misericórdia dele está aqui hoje. Você pode agora, eu já vou te convidar para você que puder abrir seu